devassar, devassar. Começando agora o programa Espiritismo no Ar. Um bom dia, o Espiritismo está no ar, com desejos que vibrações de paz, de luz, de harmonia, envolva a você que nos acompanha e a toda a sua família. Trouxemos aqui um trecho da mensagem Levantai os Olhos, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, e que faz parte do livro Vinha de Luz. Destacamos a seguinte parte da mensagem: há que levantar os olhos e defaçar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. É indispensável alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos à reflexão da mensagem de hoje, que tem o título Em Desobsessão. Essa mensagem ela é ditada pelo Espírito Albino Teixeira e está no livro Paz e Renovação, Psicografia de Chico Xavier. Em desobsessão. Aqueles companheiros na Terra que nos desfiguram as melhores intenções, que nos falham a confiança, que nos criam problemas, que nos abandonam na hora difícil, que nos induzem à tentação, que nos impõem prejuízos, que nos criticam os gestos, que nos desencorajam as esperanças, que nos desafiam a cólera, que nos dificultam o trabalho, que nos agravam os obstáculos, que nos perseguem ou injuriam. São geralmente os examinadores utilizados pela espiritualidade maior, através do mecanismo das provas, a fim de saber como vamos seguindo na obra libertadora da própria desobsessão. Renteando com eles, acalme-se, observe, aproveite, agradeça e abençoe. Agenda. SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, tem um grande evento no próximo mês, que é o Revivendo Jesus. Será nos dias 17 e 18 de maio, e o seminário, este ano, contará com a participação de Arthur Valadares, de Adeilson Sales,
de Dr. Hugo Martins. Esse evento está com os ingressos à venda através do site do Simpla, ao preço de R$ 55. Lembrando de que a disponibilidade de cadeiras para o evento limitou esses ingressos a 200 ingressos. Então, é importante que você adquira seu ingresso antecipadamente. Mais adiante, nós disponibilizaremos aqui no nosso chat o endereço completo para você acessar o link e fazer a sua inscrição. O evento será realizado na sede da SEEC, a Avenida Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, no bairro Cidade Jardim, aqui em Caruaru. É a primeira vez que no interior de Pernambuco nós temos a presença do Arthur Valadares, que é um palestrante que tem se destacado na divulgação do espiritismo no Brasil e no exterior. Participe, esse evento será muito gratificante, além do que você estará colaborando ao adquirir o ingresso com a ampliação das obras assistenciais da SEEC. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Instruções dos Espíritos. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpa dos que estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária e bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus de iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Nota, uma comparação vulgar fará se compreenda melhor esta diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série de classes que até lá o conduzirão. Estas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra.
Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Pode, para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem um senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo. Pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor, de uma só vez, os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Endereços de instituições espíritas. União Espírita Vinha de Luz, localizado na rua São Cristóvão, número 581, próximo à subestação de energia da CELP, no bairro Petrópolis. Reuniões públicas sábados às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas sábados às 5 horas da tarde e às segundas às 8 horas da noite. O Livro dos Espíritos. Nós continuamos com a questão de número 917, por ter uma resposta muito longa e ser necessário dividir em alguns programas. Então, a questão 917, ela diz o seguinte: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Resposta dos Espíritos, continuação. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. Quem acompanhar, assim, o filho do rico como o do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria ou da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com o moral
o que se faz com a inteligência e ver se há naturezas refratárias muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para conduzir bons frutos. Espiritismo na Bíblia. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19, lemos: Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O benfeitor Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Convém Refletir. Essa mensagem faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredora oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e cometido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Endereços de instituições espíritas. Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas, às 7h30 da noite e aos domingos, às 4 horas da tarde. Lar Espírita Maria de Nazaré, localizado na rua Vertentes, número 346, Boa Vista 2, reuniões públicas quartas às 7h30 da noite. Apresentação: Soares e Silmara. Então, estamos nos aproximando desse grande evento que irá ser realizado em nossa cidade, o Seminário Revivendo Jesus, no próximo mês, 17 e 18 de maio. E Silmara tem um vídeo aí, depois ela vai dar uma olhada aí no chat e vai publicar esse vídeo
para que vocês tenham uma ideia com mais detalhes desse grande evento que nós iremos ter aqui, principalmente como um incentivo a você que mora em cidades próximas a Caruaru, aproveitar, vir fazer uma visita à nossa cidade e participar desse grande evento espírita é uma excelente oportunidade. Passa aí a palavra para Silmara. Vamos fazer o seguinte: antes de iniciarmos com os nossos bom dias, com as mensagens que estão chegando, vamos assistir todos juntos este vídeo do evento Revivendo Jesus. Você sabe o que é o Revivendo Jesus? Um seminário temático promovido pela Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. E esse ano, sua 7ª edição, com um tema fantástico: o Evangelho, proposta para uma evolução consciente. Nos próximos dias 17 e 18 de maio, convido você para estar conosco, para nos ajudar na compreensão da temática central. Convidamos amigos do coração: Adeilson Salles, psicanalista da cidade de São Paulo, o nosso querido Arthur Valadares, que é um outro coração amigo, divulgador da doutrina espírita e coordenador do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, também de São Paulo, e o nosso querido Dr. Hugo Martins, aqui de Surubim, neurocientista, que também tem uma bela contribuição em torno da ciência. Para você participar, entre na plataforma do Simpla, ou então visite-nos o nosso Instagram, na bio, que você vai ter um link direto para a reserva de sua vaga, que é limitada. Não perca esta oportunidade. Os objetivos deste seminário é iluminar consciência, transformando vidas. Então venha conosco, participe deste momento de engrandecimento espiritual através do conhecimento que liberta. Nós nos encontramos lá. Forte abraço. E aí, gostaram? Então entra ali no site do Simpla, simpla.com.br, lá vai encontrar o Revivendo Jesus, é só clicar lá e se inscrever. Encontrou dificuldade? Entra lá no Instagram da CEEC, logo na página assim em cima, que se chama Bio, vai ter um link, aí entra direto e faz a inscrição. Então, ninguém pode ficar de fora, né? Então, vamos compartilhar o programa Espiritismo no Ar para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Iniciando aqui o nosso bom dia, que não pode deixar de ter, vamos aqui o nosso bom dia para o nosso amigo José Orlando. Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós, hoje e sempre, assim seja. Bom dia também para Antônio, nosso amigo. Bom dia, que a doce paz do Senhor Jesus, né, possa abençoar. Estou vendo aqui outra dele aqui, ó. Possa abençoar todos. Isso. Bom dia, Josélio. Bom dia. Bom dia, Alcione. Bom dia. Um dia de muita paz e luz para todos nós. Assim seja. Bom dia, Rosilda. Bom dia, nosso amigo querido Carlos André. Bom dia a todos, muita paz, assim seja. Bom dia, Kleber. Que a doce paz do Mestre Jesus seja recepcionada por todos nós, sempre, com certeza. E ele já começa aqui trazendo uma mensagem, eu acho que é uma pergunta aqui. Sabemos da enorme responsabilidade assumida pelos pais no mundo espiritual, em relação ao encaminhamento dos filhos pelo caminho do bem. Né? Sabemos da enorme responsabilidade assumida pelos pais no mundo espiritual em relação ao encaminhamento dos filhos pelo caminho do bem. Diante de vários exemplos, verificamos entre nós, é possível também concluir que os filhos também recebem essa missão de auxílio e orientação, pois há filhos, netos e irmãos que se tornam verdadeiros orientadores no bem, dentro de um núcleo
familiar deve ser. E aí, Soares? De fato, a misericórdia e a bondade de Deus possibilita a que os espíritos trabalhem a sua caminhada evolutiva em famílias que muitas vezes têm alterações, têm mudança dentro da mesma família. Por exemplo, nós podemos ser a reencarnação de um ex-bisavô ou bisavó, mas o objetivo maior é que nós, trabalhando a solidariedade, a fraternidade, a empatia, a princípio em família, sejam resolvidas questões que trazemos do passado e que ficaram pendentes. Por outro lado, o papel é de todos, independente do parentesco no qual estejamos vinculados. De certo modo, o incentivo indireto propiciado pela consanguinidade, mas adiante será estendido aos outros, a amigos, a conhecidos, à humanidade. Mas a estrutura da família, ela é colocada pela espiritualidade como a base fundamental para a evolução, para o progresso da sociedade humana como um todo. Então, de fato, como Kleber lembra aí, muitas vezes, filhos, netos e outros que fazem parte do grupo familiar trazem uma tarefa de auxílio recíproco, aonde, ao mesmo tempo, foram amparados e assistidos pelos pais e, mais adiante, retornam essa assistência em termos de reconhecimento e de gratidão. É isso aí. Silmara, se quiser fazer um complemento, depois dê uma olhadinha aí no site, no chat, como é que nós estamos. Eu acabei de colocar aqui, Soares, o link do site do simpla.com.br, eventos, Seminário Revivendo Jesus. Automaticamente, se você colocar simples.com.br, se tiver com dificuldade de copiar o link, é só colocar simpla.com.br e cai automaticamente no evento Revivendo Jesus. Acabei de fazer esse teste. Então, Ótimo. nós não temos mais nenhuma, por enquanto, não temos mais. Vamos à questão que a gente trouxe com relação aos temas abordados no dia de hoje. Soares, o que podemos entender na expressão levantar os olhos e devassar zonas mais altas? É a mensagem Levantai os Olhos, que está no livro Vinha de Luz, que nos traz a ampliação do nosso entendimento a respeito disso. Então, Emmanuel nos diz de que essa expressão de levantar os olhos, ela tem tudo a ver a não estarmos limitados às questões puramente de ordem material. A vida não se limita às questões de nutrição e de reprodução da espécie, da satisfação dos instintos. E Emmanuel, nos convidando a levantar os olhos, ele nos diz: laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. E essa iluminação espiritual começa com o próprio homem, na busca do autoconhecimento, na percepção da espiritualidade que ele traz dentro dele, do próprio espírito imortal que ele é, e pelo entendimento do Evangelho de Jesus, que através da doutrina espírita ganha níveis de profundidade e de extensão singulares. Então é preciso, voltando como Emmanuel coloca, levantar os olhos, pois valiosos conhecimentos, ele acrescenta, nos reclamam as esferas superiores, nos convidam
ao entendimento da vida, cuja dimensão e extensão, de maneira nenhuma, se limita à fenomenologia de ordem puramente física. E para isso, ele diz, é indispensável alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Procurando estender a compreensão desta última frase de Emmanuel sobre lâmpada sublime da fé acima das sombras, é porque a humanidade como um todo, antes de se perceber dentro dessa realidade que vai muito além dos sentidos físicos, ela dirigia ou dirige toda a sua atenção às questões puramente materiais e, desse modo, envolvida pelas complicações que já traz do seu passado reencarnatório, distanciado das leis de Deus, envolve-se num grande nevoeiro de sombras, de conflitos, de dificuldades em aproveitar, de fato, a experiência encarnatória, por estar com a sua percepção espiritual embotada, envolvida de sombras. Procuremos, através do estudo, da reflexão, da revelação espírita, iluminar-nos interiormente e aclarar os objetivos elevados que a nossa experiência no corpo nos traz e de que precisamos, porque é imprescindível sensibilizar-nos ao amparo, à assistência dos espíritos do bem, que apenas precisam encontrar em nós um clima de harmonia, de equilíbrio espiritual e moral para nos ajudar de forma muito mais efetiva. Era esse esclarecimento que tínhamos. Silmara, dê uma olhadinha aí no chat e se quiser fazer um complemento aí, esteja à vontade. Como você bem falou, né? É preciso estar receptivo, e para a gente estar receptivo, primeiro é precisar vontade. A vontade de sair da visão limitada, de ampliar o nosso entendimento, e para isso é preciso estudar a si mesmo. Como é que se estuda a si mesmo? Ora, a doutrina espírita nos oferece todos os recursos para investirmos no nosso autoconhecimento, nos oferecendo os livros, os estudos, para que possamos, com vontade firme e sincera, estudar, entender melhor as coisas que nos cercam, né? Entender que, na realidade, tudo está no seu devido lugar, não tem nada de errado fora de nós. O que nos chama a ser mudado, transformado, é aquilo que está dentro de nós. E quando assim fazemos, ampliamos o nosso entendimento. Passamos a entender que o mundo ele é como ele é, as pessoas são como elas são. E nós poderemos ser muito melhores quando entendemos isso. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier: Chico, como é que você vê o mundo? Eu vejo o mundo como ele é. Como é que você vê as pessoas? Eu vejo as pessoas como elas são. Como você se vê, Chico? Continua o mesmo. Então, ele continuava o mesmo fazendo a parte dele. Estudava, lia, né? Chico lia muito, ele gostava muito de ler. Então, é um convite. Os seus exemplos são convites aos nossos corações, onde nós devemos, sim, aproveitar para fazer o bem, fazer a caridade, mas é necessário que busquemos a instrução para entender as coisas que ainda não entendemos e sair da visão limitada da ignorância. Então, que possamos fazer a nossa parte. Bom dia aqui para o nosso amigo Luiz Soares. Bom dia, caríssimos irmãos. Gratidão é a palavra de ordem. Assim seja, paz e alegria. Atrasado, porém presente. Que coisa linda. Gratidão, amigo Soares. Um abraço imenso a você e a nossa amiga
deverá ser. Que Deus os abençoe. Soares, vamos a uma outra questão? Dá tempo? Vamos sim, dá tempo para mais uma questão. Por que Emmanuel caracteriza modalidades ao ato de ouvir, citando, analisar, refletir e ponderar? Emmanuel, no comentário da mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem Convém Refletir, ele destaca para nós aspectos de aprofundamento da passagem bíblica da carta de Tiago. Está no capítulo 1, versículo 19, que diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. E em relação a isso, Emmanuel nos diz: é indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que nos rodeiam. Todos nós que estamos na Terra, um mundo de provas e expiações, estamos arrodeados de espíritos cuja característica predominante ainda é na área dos conflitos, das inferioridades e dos sofrimentos, por não terem ainda despertado para o Evangelho de Jesus. E a todo momento, nós recebemos, através do pensamento, sugestões, vozes, e que precisamos identificar. Precisamos trabalhar a reflexão, a ponderação, a análise, antes de agir. Porque se não fizermos isso, não poucas vezes passaremos a ser joguetes das trevas, porque com mais frequência partem essas influências da espiritualidade inferior em direção a nós. Mas, pelo fato de estarmos agora comprometidos com o Evangelho de Jesus, iluminados pelo conhecimento da realidade da vida espiritual, precisamos exercer esse conhecimento através da ponderação, da reflexão, da análise de tudo o que passa na nossa casa mental, a fim de que estejamos fazendo a devida seleção para aquilo que nos promove na prática do bem, da caridade, do equilíbrio das emoções. Então, estejamos atentos, como a princípio o próprio apóstolo Tiago já advertia, estejamos prontos para ouvir. E nesse ouvir, analisar, ponderar e refletir são fundamentais, para sempre só darmos atenção àquilo que é bom, útil e proveitoso. Como já apontava o apóstolo Paulo, nessa área de advertência, de que é preciso estarmos sempre nesse trabalho de seleção. E para isso, o apóstolo nos indicava de que atentos ao uso dessa ponderação, saibamos, ao ouvir as indicações e sugestões do plano espiritual, fazer a devida seleção. Analisai, estudai tudo, mas retende o bem. É essa a indicação. Silmara, se tiver alguma questão no chat, senão a gente pode
conduzir o programa para o seu término. Certo. Percebi aqui, Soares, que algumas pessoas chegaram depois. Então, nós vamos encerrar o programa de hoje colocando novamente o convite do Revivendo Jesus, o vídeo do convite, ok? Então fica aí até o finalzinho do vídeo e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Muita paz aos seus corações. Muita paz. Vamos lá? Você sabe o que é o Revivendo Jesus? Um seminário temático promovido pela Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. E esse ano, sua 7ª edição, com um tema fantástico. O Evangelho, proposta para uma evolução consciente. Nos próximos dias, 17 e 18 de maio, convido você para estar conosco, para nos ajudar na compreensão da temática central. Convidamos amigos do coração. Adailson Salles, psicanalista da cidade de São Paulo, o nosso querido Arthur Valadares, que é um outro coração amigo, divulgador da doutrina espírita e coordenador do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, também de São Paulo, e o nosso querido Dr. Hugo Martins, aqui de Surubim, neurocientista, que também tem uma bela contribuição em torno da ciência. Para você participar, entre na plataforma do Simpla, ou então visite-nos o nosso Instagram, na bio, que você vai ter um link direto para a reserva de sua vaga, que é limitada. Não perca esta oportunidade. Os objetivos deste seminário é iluminar consciência, transformando vidas. Então venha conosco, participe deste momento de engrandecimento espiritual através do conhecimento que liberta. Nós nos encontramos lá. Forte abraço.